Meu nome é Rafael Flecha, sou diretor de negócio na Sensidia e queria agradecer a presença de todo mundo aí mais uma vez. Pessoal, chamar aqui 3 amigos, 3 feras aí. Vamos começar aqui. Eu brinco aqui que não preciso nem ler aqui nada, né? Pessoal, vamos começar aí. Marcelo Borges, chama ele. Marcelo é diretor de TI na Queiroz Galvão, aí bastante tempo na área, assumindo. Marcelão, obrigado pela presença. Junto aí, mais um evento. Obrigado pelo convite. Valeu. Chamar agora mais um amigo aqui, esse papo vai ser bom, hein? Daniel Dosualdo, é CIO na Raizen, bastante experiência aí na área de tecnologia. Doso, obrigado. Mais uma pessoa aqui, chamar Alessandro Fernandes. Opa! Ali, ex-CEO da Taesa, grande amigo também, vindo de longe. Ali, obrigado aí pela presença. E esse papo vai ser bom, gente. Obrigado, Flash. Obrigado pelo convite. Pô, fiquei sozinho aqui, né? É isso aí. Pessoal, esse papo aqui, agradecer a todo mundo que está aqui mais uma vez. Esse papo aqui acho que vai longe. Eu brinco, colocaram algumas perguntas aqui. Eu falei, se tivesse só uma aqui já era o suficiente, que o papo já rende bastante, né? Isso aí. Então, só para ter uma pauta aqui, eu brinco para a gente começar, a gente sempre tem que ter o primeiro kick-off aí, né? Então, vamos pensar o seguinte. Todo mundo aqui da área de tecnologia, todo mundo começou aí a pensar, quando a gente começa em estruturação, começa a pensar em integração, e queria bater um papo aqui para... Eu vou puxar aqui essa corda de lá para cá e depois a gente vai voltando, tá? Quando a gente começou a pensar em API, todo mundo trabalha aqui com APIs há mais de 5 anos. Então, e todo mundo começa sempre com uma estruturação, com foundation, pensando em integração interna. Hoje em dia, todos os clientes da Sensidia, eles trabalham mais ou menos em 4 jornadas. Ou são jornadas para integração internas, ou são para transformações digitais, ecossistemas com parceiros, ou para Open Innovation, que muito dia a gente falou aqui até no Keynote, a gente falou muito de Open Finance. Queria começar com o Marcelão aí, quando a gente pensa nos 4 cenários, Marcelo, qual o cenário que a Queiroz Galvão, hoje em dia, ela está mais dentro, assim, que você pensa o seguinte, cara, eu estou fazendo só integração interna, ou não? Eu estou fazendo mais a parte de digital e estou pensando em fazer alguma coisa de open mais em seguida. Então, a nossa necessidade, Flechinha, nasceu, primeiro, claro, né, a gente integrar internamente tudo aquilo que a gente tinha. É um ambiente complexo, são 7 verticais de negócio completamente distintas e que a gente precisava fazer isso equacionar, né? Ou seja, a gente precisava fazer todo mundo conversar com todo mundo. Então, essa foi a primeira necessidade. Mas toda a parte de digital, e aí até avançando um pouco mais de indústria 4.0, é uma pegada forte hoje dentro do grupo. E veio, sim, uma outra, eu diria, uma onda maior do que a inicial, de só integrar internamente aplicações, de a gente fazer com que a Sensidia fosse um instrumento de trabalho nessa virada da indústria 4.0 dentro das empresas do grupo. Então, hoje, eu diria que esses são os maiores usos que a gente faz da solução. Bacana. Doso, mesma pergunta para você, queria escutar um pouquinho como é que está na Raiz, lá os desafios. Conheço bastante do teu cenário, sei que a gente tem batido papo com o seu time lá, falado um pouco sobre a integração interna, uma estratégia um pouco mais ampla agora. Eu estava conversando com o meu time, o pessoal me chamou ali no cantinho e falou, cara, a gente está fazendo algumas coisas diferentes na Raiz. Queria ouvir de você como é que está o posicionamento da Raiz em relação a isso. Bom dia. Flash, vou só fazer minha autodescrição aqui, né?
Então, sou branco, tenho 1,80 m, cabelos castanhos, barba. Eu estou usando uma camisa polo verde, uma calça preta e um sapato marrom. Acho que lá na Raiz, como comentou aqui, a gente também tem diversos negócios, né? Tem a parte do agro, distribuição de combustíveis, tem supply, trading, e a gente tem mais ou menos umas 300 aplicações, né? Então, alguns negócios já são mais antigos, né? Então, com aplicações mais legadas e alguns mais novos, né? Para a gente lá, os principais usos, primeiro abstrair a complexidade justamente dos legados, né? Para poder fazer integração com as aplicações mais modernas. E principalmente permitir reuso, né? Então a gente tem uma estratégia lá de composable architecture, né? A gente tenta sempre tudo que é novo construir, a gente chama de building blocks, né? Que é um conceito ali de composable architecture, e as APIs obviamente são uma parte super central disso, né? Porque facilita a manutenção, a parte de reuso e reduz também tempo, né, o time to market aí, de disponibilizar novas features. Então, basicamente, para a gente é pensando em reuso e muito na abstração também da complexidade dos legados, principalmente aqueles com tecnologias mais antigas. Né? Legal, Doso. Ale, queria escutar um pouquinho de você agora. Sei que você teve um baita desafio lá, foram 7 anos Foi. Lá na Taesa. Indústria de energia também, entendo um cadinho disso aí. Entendeu? É onde eu aprofundei mais e queria ouvir de você. Não, pensando numa indústria base, né, e considerando o negócio que a gente tinha até então, a gente precisava de uma tecnologia habilitadora para fazer toda essa parte de integração, né, ter uma plataforma integradora para viabilizar um ecossistema de arquitetura que pudesse nos suportar, tanto na parte de integração com sistemas legados, porque realmente é uma dor, é uma necessidade, mas também viabilizando Open Innovation com parceiros, etc., até um ecossistema de parceria que porventura poderia acontecer, e priorizando tudo que fosse novo já utilizar esse ecossistema. E aí a gente pensou, né, quais são as tecnologias, quais são os principais players no mercado, fez uma análise e identificou, considerando a estratégia de arquitetura que a gente tinha, qual era o melhor player, e a gente convidou vocês, né, além de outros parceiros, mas a gente acabou adotando a Sensidia, identificando que isso realmente poderia alavancar não só a integração com os legados que a gente tinha, como também viabilizar tantos novos desenvolvimentos, um ecossistema propício para Open Innovation, né, para fora, para qualquer tipo de ambiente, seja com universidade, seja com qualquer outro player, e um ecossistema também com parcerias que pudessem alavancar o negócio ou até novos modelos de negócio. Bacana, Lê. Eu costumo dizer que todo mundo vem, eu estava observando, né, no Keynote falando, é muito legal quando a gente fala de case de sucesso, né? E aqui, todas as vezes que eu paro aqui para falar no Apix, eu falo assim, pô, é legal quando o pessoal fala de case de insucesso também, né? E eu queria fazer uma provocação aqui, porque eu conheço bem a trajetória de vocês, sei que, graças a Deus, a maioria foi case de sucesso, mas eu gostaria um pouquinho que cada um contasse um case de sucesso ou aquele projeto que você prevê, eu vou fazer isso aqui em 8 meses, 1 ano e meio, acabou postergando um pouquinho mais. Conta um pouquinho para a gente. Se puder ainda entrar um pouquinho a respeito de integração, eu acho válido isso, porque é um evento de integração, é um evento de API, é um evento de inovação. Então, se puder um pouquinho falar, vamos começar daqui de novo, bateu na Lê. Marcelão, se puder. É bem interessante quando você... todo mundo só quer contar a vantagem, né? Ah, deu tudo certo, deu tudo bem, né? Mas não, cara, acho que a gente tem sim, acho que a nossa vida ela é feita de erros e acertos, mas o que faz com que você continue e exerça um bom trabalho é o quão resiliente você e, claro, e tomar as decisões na hora certa. Inclusive uma decisão de rollback, por exemplo. Pegando aí sobre... vou entrar em integração, mas hoje nós temos o nosso ambiente, você sabe disso, totalmente em multi-cloud. Mas na primeira tentativa de fazer isso, a gente tinha feito todos os testes, tinha feito, enfim, tudo aquilo que era necessário e se faz em um projeto. E quando a gente subiu na cloud ERP, a gente se deparou com algo inusitado. Eu parei a empresa por 1 semana, então vocês imaginam a dor de cabeça que isso deu. Mas, enfim, a gente aprendeu, voltou lá, fez bem feito. Mas isso trouxe um aprendizado grande, né? Assim, em relação, inclusive, à API. Tem muita coisa, e aí vai um pouco do porquê a gente escolheu a Sensidia, né? A gente tinha um API Manager antes, você sabe disso,
e a gente deixava o nosso time administrar. E aí eu brinco que, cara, a TI das empresas, a cada dia mais, elas têm que se focar no negócio e não na tecnologia. Então, deixa quem é de tecnologia focar na tecnologia, porque vai manter a API atualizada, você não vai ter esse tipo de dificuldade que a gente teve, por exemplo, nessa migração, quando a gente tentava manter dentro de casa. Então, o SaaS, nesse caso, ou seja, tudo aquilo que você usa, entregar para quem realmente sabe fazer aquilo que se propõe, eu acho que é o primeiro conselho que eu dou para não ter o insucesso. Tá? Então, legal aí o tema. Eu lembro que quando eu conversei com o Marcelão, quando a gente fechou a parceria lá, eu perguntei, Marcelão, mas por que está fechando com a Sensid? Ele falou, bicho, vocês só fazem isso, se vocês não fizerem bem isso aí, vocês vão acabar vendendo água na praia, vendendo coco na areia, lá na praia. Eu falei, é verdade. Doso, vou fazer a minha pergunta para você, meu amigo. Vamos lá. Cara, eu acho que para a gente, o que ainda é desafio, apesar da gente usar muito tempo, a gente tem pelo menos 3 times de engenharia que tem bastante autonomia, assim, né? Até porque usam tecnologias diferentes e tal. Então, assim, o que a gente ainda tem dificuldade, né? A questão de governança de APIs, né? A gente sempre fala, né? Vamos tentar ter uma prateleira, né? Com tudo aquilo que é reutilizável, para que todos os times possam utilizar. Então, isso ainda é um desafio para a gente. Conscientizar, né, os desenvolvedores que aquilo é importante, porque muitas vezes, na hora que você vai fazer o desenvolvimento, no curtíssimo prazo, talvez é mais rápido não pensar no reuso, né? Agora que você olha isso no médio e longo prazo, às vezes demora um pouquinho mais, né, você fazer o desenho correto do microserviço para que isso possa ser reutilizado pensando na companhia, né? E talvez por fim um outro desafio que a gente ainda tem é o correto escopo do microserviço, né? Também tomar um cuidado, não é 100%, né, tudo que deveria ser feito como microserviço, né? Senão também viabiliza ali a estratégia, né? Então, até o desenho correto, né, o escopo do microserviço para que possa ser reutilizado, isso ainda é um desafio para a gente. A gente, nesses 3 times de engenharia, deve ter mais ou menos umas 300 pessoas, né? Então, ter essa equalização, né, da questão do conceito, do reuso entre todos os times, cara, esse é um desafio, apesar de a gente usar sei lá, pelo menos uns 7, 8 anos, né, APIs e a própria Sensidia como plataforma, né? Bacana. É legal que você falou muito de reuso aí, né? Outro dia eu estava falando com a CEO da Sotrec, né? Todo mundo, eu acho que a maioria conhece aqui. E ela estava falando como é que ela estava medindo o ROI baseado no reuso das APIs. Ela falou, eu consegui pagar a plataforma da Sensidia ali em 6 meses, ali, baseado nisso. E muita gente estava discutindo com ela como é que era feito isso. Muito bacana, interessante o tema. Alê? Vamos lá, depois falar desses feras aí. Nós tivemos algumas... Vou tentar contextualizar inicialmente, né? Quando a gente trouxe a plataforma, a gente tinha 3 principais benefícios que a gente esperava. O primeiro, de simplificação, para você diminuir a complexidade para fazer qualquer tipo de integração entre plataformas ou fornecedores. O segundo, agilidade, para eu ter mais agilidade na construção de qualquer time to market mesmo, para subir qualquer tipo de aplicação. E o último é para você ter escalabilidade. Você tem uma plataforma que permitisse a escalabilidade de tudo que eu precisasse. A complexidade que a gente tinha, eu tinha um ambiente de TI e um ambiente de TO, né? Um ambiente operativo e um ambiente corporativo. E você precisava de ter uma plataforma que integrasse tudo isso que eu falei e trouxesse esses benefícios. A principal dificuldade que a gente teve inicialmente é identificar o que a gente poderia utilizar, porque a gente sabe que não é a bala de prata, não vai resolver todos os problemas. Então, você tem que saber extrair o melhor da tecnologia que está na sua mão. Então, a gente saber como que a gente poderia utilizar esse serviço para tudo que é novo e também como você faria reescrever os códigos, reescrever as aplicações nessas modernizações que iriam acontecer considerando esse uso. Então, na escolha da plataforma, assim como o Marcelão falou, a gente precisou pensar qual é o parceiro que vai estar próximo da gente e que vai atender quando nós tivermos esses problemas. E tivemos vários problemas. E a gente pegava o telefone, ligava, Flecha, preciso disso, preciso de uma pessoa... Você sabe disso melhor que ninguém. E responder com agilidade para esses desafios, para esses problemas, é que faz a diferença no trabalho que a gente faz, é que faz a diferença na entrega, porque a gente não faz nada sozinho. A gente precisa de pessoas. Nossos fornecedores são feitos de pessoas, nosso time é feito de pessoas, e o resultado do nosso trabalho é o resultado das pessoas. Boa, Alê. Eu vou entrar em outro tema aqui, que normalmente as pessoas me procuram, mais para bater um papo, assim, entender como é que é o posicionamento, né? Em relação à área de segurança. Muita gente, por incrível que pareça, quer utilizar a plataforma de API como firewall. Eu falei, gente, não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, vamos separar aqui o joio do trigo. Então, queria ouvir de vocês que vocês cuidam da área de segurança, empresa de vocês,
tem baita desafio, a gente sempre bateu papo sobre isso. Então, os 3 usam API, muitas vezes APIs abertas aí. Como é que é a estratégia de vocês quando a gente pensa em área de segurança? Como é que é feita essa arquitetura de segurança baseada numa arquitetura de APIs também? Marcelão. Cara, eu vou primeiro falar da dor, né? Todo mundo aqui contrata pentest para a empresa, né? E num desses, quando a gente contratei um pool de anos lá, cara, quando veio o resultado, eu quase caí para trás, né? Ou seja, a equipe de desenvolvimento acaba, por mais que você oriente, por mais que você tenha isso como uma premissa dentro da empresa, mas a verdade é o seguinte: se o cara não tiver algo para facilitar a vida dele para ele fazer isso e fazer da forma correta e da forma segura, ele não vai fazer. Vai chegar uma hora que ele vai dizer: ah, não, cara, eu estava com pressa, a gente precisava entregar aquilo, e aí isso aqui eu tive que fazer, foi um copiar, colar aqui e tal. Resumindo, esse copiar, colar, ou enfim, essa facilidade dele é a tua derrocada. Então, esse foi um dos motivos, assim, e você sabe disso, que na hora da escolha, pesou muito para a gente ir com a Sensidia, porque a gente sentiu segurança, mas mais do que segurança, porque tem outras que são também. Mas é a facilidade de habilitar a API com segurança. Eu acho que esse, sim, foi um tema caro para a gente, e aí foi o que convenceu a equipe de desenvolvedores a adotar, porque o cara, não, é fácil, posso fazer isso, isso vai me trazer agilidade, cara, os caras adotam. Então, assim, eu acho que a questão de como resolver isso fácil, né, de como ter isso disponível de forma tranquila, me deu, né, e para a equipe que cuida no dia a dia da área de segurança, deu muito mais tranquilidade para que a gente conseguisse expor hoje em dia as APIs. Então, é um tema caro, sim, mas ele só é possível ser feito se você tiver a facilidade e agilidade em conjunto, senão dificilmente você vai conseguir. Eu lembro o primeiro papo que a gente teve lá com a sua equipe, o pessoal falou o seguinte: não, vocês têm PCI, a gente falou, vamos lá. Tem selo ISO, a gente falou, vamos lá. Tem toda a parte de segurança, de tech de segurança, de DOS, toda essa parte de SQL Injection, eu falei, temos também. Quando a gente passou por todos esses itens, a gente falou, agora vamos passar para a próxima parte mesmo, que é a parte de API, né? Primeiro foi a parte de segurança que a gente conversou. Doso, se quiser também responder, ficar um pouquinho à vontade também. Cara, acho que o primeiro do desafio ainda depois eu falo um pouquinho da plataforma, da questão mais de ambiente, só que para a gente o maior desafio ainda é cultura de segurança, né? Então, a gente fala muito, cara, todo dia bate na tecla do Security by Design, do Shift Left e tal, mas vou dar um exemplo até recente, né? A gente usava Veracode, né, como ferramenta lá de SAST. Não raro, pega lá um desenvolvedor que desliga lá na hora, porque pega aquela vulnerabilidade crítica, não vai conseguir subir e tal. Então, acho que o desafio de segurança, de cultura, acho que ainda é maior do que plataforma, né? Agora, no nosso caso, pensando na Sensidia, o que a gente fez, na verdade? Tudo que a gente expõe para fora, a gente faz via a plataforma do Sensidia, né? Acho que primeiro porque facilita e segundo, principalmente a questão de monitoramento, né? A gente tem lá um centro de defesa cibernética, né? Toda a parte do Red Team, Blue Team, e a gente tem a conexão com a plataforma de CIEM, então facilita o monitoramento, né? De tentativa de intrusão, etc. e tal. Então a gente usa como, vamos dizer, porta única de entrada e de saída. E aí, enfim, acho que a parte a gente usa token, né, autenticação lá com o nosso Identity Manager e tal, e a gente tem na frente um WAF também, que no nosso caso é da Camai, então assim, basicamente como proteção é um WAF, e depois a plataforma da Sensidia centralizando, com o monitoramento, mas, cara, acho que o maior desafio ainda é a questão de cultura, e na hora de desenvolver a aplicação, desenvolver da maneira correta, né, sempre pensando em segurança. Acho que é um desafio mais cultura do que plataforma lá para a gente. Boa, Doso. Alê. Bom, tentando complementar tudo que já foi dito aqui, né, os caras foram bem completos. Eu acho que o que foi trazido pelo Doso de cultura é muito importante, né? Você pensar na construção da aplicação já considerando os requisitos de segurança, e a segurança ela não pode ser simplesmente coisas que você vai criar fronteiras para a aplicação, ela pode ser pensada como features também que podem agregar a sua aplicação de forma, né, que traga facilidade no uso para o dia a dia do usuário. Então, a gente pensou também, na hora de trazer essa plataforma, ela já vem embutida com N requisitos de segurança, com N protocolos e N frameworks que você já falou que vocês atendem, e isso, na verdade, ele traz mais segurança para a empresa do que você estiver tendo que expor, às vezes, aplicações, ou expondo aplicações na web sem as ferramentas adequadas. Então,
A plataforma ela trouxe requisitos de segurança para a gente, trazendo essa simplicidade, essa facilidade, né? Mas eu acho que é importante pensar sempre na cultura de você desenvolver já pensando em segurança, porque isso facilita de você não precisar reescrever um código, você não precisar reescrever uma aplicação quando você está prestes para entrar em produção, por exemplo, entendeu? Boa, Lê. Vou continuar contigo, então. Vamos falar um pouquinho, a gente falou sobre APIs. Vocês chegaram num ponto que vocês têm pouco mais de dezenas de APIs ali. A gente falou de segurança, a gente falou de toda a jornada aqui. Vamos falar um pouquinho agora de governança, né? Porque você chega no limite que você fala assim, cara, eu estou com tanta API aqui que eu tenho que começar a governar. Eu estou no estágio que, se eu não controlar isso aqui vira um bichinho que só vou descobrir isso aqui mais no futuro e não tenho mais controle sobre isso. Ali, eu lembro que no início, quando a gente começou os papos lá, você falou, o que você pode me ajudar com governança? Foi primeiro, quando a gente botou o pé direito lá, você falou, vamos falar de governança. Porque eu sei que isso aqui depois vai prejudicar. Queria ouvir de ti a respeito desse assunto, porque a gente discutiu, e você tem a cabeça muito boa também em relação a isso, e você... Eu lembro que eu aprendi mais contigo, assim, do que eu cheguei para ajudar até. Ali, fica à vontade para comentar. Eu acho que a governança ela pode ajudar a gente, principalmente no que foi trazido no reuso, né, de você não recriar algo que já existe, e principalmente para você trazer uma facilidade de utilização quando você tem equipes mistas. Como eu falei para você, o nosso ambiente eu tinha tecnologia e tinha operação. Então, às vezes, você pode ter, às vezes, um serviço que já existe que faça coisas similares, né? Então, ter uma plataforma que tenha facilidade na gestão e na governança dessas faz com que você não recrie algo que já existe e que você possa exponenciar o reuso dessas APIs e aumentar o retorno sobre o valor investido. Então, vocês ajudaram bastante a gente nesse contexto, mas eu acho que é um tema que a gente tem sempre que pensar na hora de utilizar uma plataforma, né, e ter uma cultura de governança pronta para que, na hora de você construir, você consiga ter esses controles necessários no uso nas aplicações. Boa. Dozo, queria ouvir lá de você. Eu sei que nosso time lá monitora todos os ambientes de todos os clientes. Outro dia eu falei esse nome e falaram que eu estou com... É um nome meio velho. Eu falei que a gente tinha um NOC. O pessoal, não, Flash, agora a gente fala de Command Center. Eu falei, então não falo mais de NOC. E a gente monitora, eu sei que a Raizen está com dezenas de APIs lá, uma volumetria altíssima. Então, você tem essa preocupação, com certeza, também. Queria ouvir um pouquinho da sua estratégia lá, Dozo. Cara, acho que no nosso caso, eu acho que o desafio de governança, até comentei, né, que acho que talvez é um dos pontos que a gente não chegou lá, acho que ele é menos de plataforma e de ferramenta e acho que talvez mais de comunicação, né? Como eu comentei, a gente tem alguns times de engenharia, né, que tem suas autonomias, né, e também para a gente não ser purista, né? Obviamente, a gente não é uma empresa de tecnologia, então tem sempre a cobrança por entregar mais rápido, etc. e tal, né? Só para a gente também não falar só o lado bonito. Então, obviamente, os times de negócio cobram, redução aí de time to market, a gente tem que tentar encontrar esse equilíbrio, né? O que a gente está fazendo como estratégia, a gente já tem uma área de arquitetura corporativa há alguns anos, mas talvez não no nível ali, na maturidade que a gente quer. Então, justamente por esses times que trabalham separadamente, o papel da nossa área de arquitetura corporativa, um deles é justamente tentar, né, ter essa visão integrada e dar visibilidade para todos os times de engenharia o que está desenvolvendo. Né? Pegar um exemplo lá, pagamento por Pix, coisas que são core, a gente sabe que todos os times vão precisar, como que a gente até comentei no começo, né? Como é que cria essa prateleira, né? Todo mundo sabe quais os serviços que estão disponíveis para fazer reuso, né? E, eventualmente, para fazer uma manutenção, você mexe num lugar também. Então, acho que no nosso caso, por ser um time, né, para gente grande, lá, 300 a 400 pessoas, né, e que estão em estrutura separada, acho que o desafio é muito mais de comunicação, de visibilidade, de organização, que é o que a gente está colocando como missão do nosso time de arquitetura corporativa. Boa, Dozo. Marcelão. Só chover no molhado, mas é exatamente isso. Assim, você, cara, tudo que você vai começar a expor, né, e você pensa aí realmente em reuso, eu acho que o principal é procedimento, né? Como que você faz para as pessoas não saírem criando sem antes saber que aquilo existe. E a gente teve no início essa dificuldade, até que a gente colocou alguém para tomar conta. Então, assim, você tem um procedimento sim, mas você tem que ter alguém que vá lá e olhe se está sendo utilizado, se
se está sendo bem utilizado e se foi implementado e está sendo utilizado da forma correta. Eu acho que na hora que você junta o procedimento com a cultura, aí sim, e tendo um responsável, aí sim, eu acho que foi quando a gente começou a acertar. Antes disso, sempre tinha surpresa. Bacana. O tema aqui, né, para seguir, o tema aqui é indústria tradicional, né? Então, quando a gente fala indústria tradicional, alguns desafios são grandes aqui e comuns de todos eles. Um é a governança, que a gente está falando, e o outro é uma estratégia data-driven, né? Por que eu falo isso? Porque quando a gente fala em indústria mais tradicional, normalmente os dados são pulverizados. E como é que você consegue governar, como é que você consegue centralizar, como é que você consegue realmente falar sobre isso? Outro dia eu cheguei numa empresa que ela era praticamente quase centenária aí, e quando eu fui falar de API, a primeira coisa que falou, pô, mas API para quê e como é que eu vou alavancar meu negócio com isso? A gente explicou, catequizou e realmente entendeu. Eu queria ouvir de vocês, baseado nisso, como é que vocês pensaram na estratégia de dados, de data-driven, com vocês lá dentro? Marcelão, queria conversar contigo aí para ouvir. Flecha, no primeiro momento a gente organizou o que eu chamava do dado da TI tradicional, né, com os dados transacionais. Então a gente criou toda uma estrutura, todo um lake, enfim, toda uma estrutura pensada para que a gente fornecesse informação para todas as áreas de negócio. Só que a gente hoje tem uma outra onda, e essa onda ela é mais forte, onde a gente está juntando IoT, IA, Edge Compute, enfim, uma série de tecnologias existentes, mas que hoje a gente tem um maior poder de processamento. E aí, cara, se a gente tinha já muita coisa em relação a dado, a informação, hoje você pegando isso direto de equipamentos, de máquina, de pessoas, enfim, de atividades, cara, é um mundo, é muito grande. Então, assim, o desafio, eu te diria que ele é 3, 4 vezes maior do que eu tinha anteriormente. Então, nessa estratégia de a gente colocar as empresas, habilitá-las para a indústria 4.0, veio uma nova onda, e essa onda certamente bem maior do que a anterior. Doso, queria ouvir um pouquinho de você lá, quando a gente fala de data-driven. Sei que é um time grande também que você possui lá. São diversas estratégias. A raiz ali embaixo ela é super estruturada. Queria ouvir como é que você faz isso um pouquinho. Legal. Cara, o que a gente tem feito, assim, se a gente pegar toda a parte legado, transacional, é um ambiente super complexo, né? E talvez, a gente, obviamente, lá atrás não iniciou com essa questão da preocupação dos dados e tal. Então, a gente fala muito hoje que é difícil a gente falar, às vezes, qual que é a fonte única da verdade. Às vezes, que é dado do cliente, uma certa informação e tal, e às vezes o negócio está pulverizado e não está num lugar só, né? Então, acho que como boa parte das empresas, a gente tem lá o nosso centro de analytics, tem um time de data engineering, e eles têm esse papel hoje de fazer a governança do dado, né? Pô, qual que é a fonte única da verdade, puta, onde que está a informação, né, mais assertiva, puta, como é que faz a injeção ali no lake. Então, a gente está nesse movimento, né, de fazer justamente essa governança do dado, primeiro, né, para ter informação disponível, para garantir isso que a gente chama de fonte única da verdade, e assim, quando você vai desenvolver a API, você saber de onde você busca a informação, né? Porque a gente tinha comentado primeiro, né, a questão do nível correto do escopo que você desenvolveu o seu microserviço, né, para permitir o reuso, só que, pô, da onde que eu estou buscando a informação, né? Então, justamente, o time hoje tem esse papel e, cara, estamos longe, né, a gente olha, né, o escopo todo de chegar nessa jornada, mas esse time de governo de dados tem esse papel de, vamos dizer, deixar claro para a organização aonde, né, essa fonte única da verdade, para garantir que a hora que eu vou construir o microserviço, estou pegando a informação no local correto, né? Bacana. Ale, eu sei também que, igual nossos amigos aqui, a indústria, é complicado ali você juntar as informações, e não só juntar as informações, como é que você vai buscar e governar esses caras. Consegue falar um pouquinho para a gente? Sim, cara. É um tema que, para mim, é bastante relevante, porque é uma dor que todo mundo tem, é tentar metrificar o resultado que isso vai trazer para a companhia, né? A gente encarava esse desafio considerando 3 pilares. O primeiro é o que a gente pode trazer de experiência para o usuário. O segundo é considerando o que a gente poderia estar explorando de evoluções no negócio. E o terceiro é a eficiência operacional, que era o que a gente
tentava focar. A indústria tradicional, basicamente, no nosso caso, era B2B, né? Então, ele tentava focar muito na experiência. E o principal desafio que a gente tinha é ter uma fonte única de verdade, né? E que atendesse a todo mundo. E a gente começou a criar, trazer esses dados, e a API pode ser ajudar nessa estratégia, né? Mas, como eu falei, não é bala de prata, você tem que entender qual a melhor estratégia, porque a gente tinha quase uma centena de aplicações com características totalmente diferentes. Como você pode fazer para você centralizar essas informações, trazer essas informações. E a gente tenta fazer isso, mas a gente começou a esbarrar entendendo que faltava muito letramento, isso faz parte da cultura. Às vezes a pessoa ela não sabia qual pergunta de negócio que ela precisava responder. E aí, às vezes, a gente partia do fim para o início, tentava buscar os dados nas aplicações, aqui está aqui os dados, aí vamos ver se gera insight, não gera insight, e aí? Então, eu tinha 2 ambientes, como eu falei, né? Engenharia, tinha a área de back-office, são universos totalmente diferentes, mas que se complementam. Então, como você fazia isso? Ter letramento, partir das perguntas de negócio, entender aonde essas perguntas de negócio podem chegar, porque aí você consegue entender qual o valor agregado que aquela tua resposta de dados pode ser dada, e a API pode ajudar a gente nessa movimentação dos dados, para você evitar trazer dados de forma desnecessária, porque, às vezes, uma estratégia de nuvens pode ser caro, isso pode ser desnecessário, você pode gastar uma energia absurda em cima de algo que você não vai trazer resultado para a companhia. Então, você fazer algo de tecnologia que não traz valor para o negócio, eu acho que tem que ser repensado. Bacana. Outro dia eu estava conversando com o CEO de uma seguradora, ele falou, nossa estratégia de dados sempre foi em cima de apólice. E cada vez mais está sendo em cima do cliente final. Porque baseado no comportamento do cliente final, eu sei o que eu ofereço para ele, e não somente na apólice. Então, quando a gente pega seguradoras mais antigas que tinham essa estratégia de dados, era muito difícil você saber o que você ia ofertar. E hoje em dia, baseado quando a gente olha, né, de inteligência artificial, o que a gente pode ofertar baseado no cliente, muda muito o cenário. Então, já que vamos falar um pouquinho de IA até, você comentou o assunto de IA, que foi o primeiro a falar. Marcelão, como é que está a estratégia de IA lá na Queiroz? Cara, acho que eu vou dar spoiler de um projeto que a gente está fazendo. A gente tem uma concessão de uma rodovia, né? E qual é o desafio? Como é que a gente, com o uso de IA, a gente melhora a vida das pessoas? E as pessoas, eu me refiro aos clientes, aos colaboradores. E como é que a gente traz isso de uma forma prática, né? A gente tem um algoritmo rodando onde a gente está prevendo a quantidade em milímetros de chuva que vai cair na rodovia. A gente consegue antecipar em 6 horas o quanto vai cair de volume de chuva lá. E aí, Marcelo, o que é que você faz com isso? Primeiro, eu consigo entender quais são os pontos da minha rodovia que são perigosos e eu posso reforçar a segurança naquele lugar, evitando um acidente. Em determinados momentos, essa rodovia ela precisa ser fechada, exatamente por conta do volume de chuva. Isso até então era feito em cima da hora. Eita, a gente tem uma estação meteorológica em alguns pontos da rodovia e quando dava aquele X milímetros de chuva lá, a gente tinha que fechar. Agora não, agora eu posso facilitar a vida do meu usuário, onde lá no início da rodovia eu digo, olha, não vem não porque a rodovia vai fechar. Em relação aos colaboradores, você também consegue ter uma visão de alocação e de planejamento muito mais eficiente do que o que a gente tinha antes. Isso aí eu estou falando de um uso, entre outros que a gente tá usando IA lá para ajudar no business. Então hoje, o que a gente fala é como eu faço isso agregar valor ao negócio. Então, é sempre na tomada de como isso realmente vai mudar a vida das pessoas, a vida daquilo que a gente faz. Bacana. Doso, como é que está lá na Raizen, estratégia de IA? Você tem alguma coisa, está pensando já tem alguma coisa começando? Não, cara, assim, a gente tem, eu vou falar talvez só de citar alguns exemplos, né, mas depois talvez muito mais estratégia nossa lá, a gente chama de Raizen Tech, né, então, como eu comentei, a gente tem vários negócios, então, por exemplo, no agronegócio, a gente tem modelo que faz estimativa de TCH, né, que é tonelada de cana por hectare, né, então a gente tem a parte de drone, né, que tira foto assim do canavial e depois faz estimativa em cima disso, né, em área de vendas tem para a questão de crédito, né, pô, eu vou dar o crédito para o Flecha, né, base dado no histórico dele, a probabilidade de pagar ou não pagar, de acordo com o valor, na parte nossa de trade, muito previsão de preço, né, então a gente trade etanol, açúcar, derivados, né, qual que é a previsão de preço. Agora, a gente, como tecnologia, né, o que é a nossa estratégia?
E acho que como boa parte das empresas, né, alguns anos atrás, começou esse assunto, a gente não, só a área de tecnologia pode fazer, e aí com aquela burocracia engessado, aí você vai para o momento que começa a criar shadow IT, né, que todo mundo quer fazer, a gente não consegue, e nós estamos no momento agora que a gente está chamando de governança descentralizada. Então, assim, como que a gente dá cada vez mais autonomia, né, para as áreas de negócio, ter lá o que chamam de data citizen, né, ou ter lá os data scientists, e a gente fala muito dentro de uma governança onde a gente dá os guardrails, né, então a gente garante que o ambiente está controlado, com questão de vazamento, de melhores práticas e tal, mas a gente, como estratégia assim, de tecnologia, é cada vez mais da autonomia e como é que a gente cria esses guardrails que a gente chama para o negócio da autonomia justamente dentro de um ambiente mais controlado, né. Acho que isso a gente tem falado muito, de democratização de dados e dar mais autonomia e protagonismo para os negócios, para eles mesmos desenvolverem os modelos deles, né. Que bacana. Ale, deixa eu contar um pouquinho. A gente tinha falado disso aí há muito tempo atrás. Como é que a IA ia impactar alguns setores. Eu lembro de um bate-papo nosso, assim. E queria ouvir de ti sua opinião sobre o assunto, como é que vai mudar, inclusive, daqui para frente, né? Você sabe que eu sou um entusiasta de inteligência artificial, não é de hoje, né? Tenho feito alguns posts, inclusive, sobre o assunto. Mas a IA, ela tem a questão lá prescritiva e sobre produtividade, que eu acho que é comum do dia a dia, fugindo um pouco do hype, né? Porque hoje a gente fala de IA generativa, todo mundo tem que falar e todas as empresas têm que fazer. Esse é um fato. Se não fizer, você não, a tua tecnologia está defasada. Então, isso é uma preocupação que todos nós temos. Mas isso a gente aplica no dia a dia, a IA tem que ser aplicado no dia a dia. Mas falando de IA generativa, ela tem um problema grande nas empresas, que é a coracidade. Né? Às vezes a IA, o resultado dela, às vezes ela não tem um compromisso com a verdade. Você tem que treiná-la muito bem treinada, você tem que avaliar muito bem avaliada, porque no uso numa indústria tradicional, ela pode gerar um problema grande, uma catástrofe, uma perda de milhões, uma disponibilidade. Então, você tem que ver de que forma você pode usar ela de forma assertiva, né? Então, eu até publiquei recentemente sobre a potencialidade de uso das IAs nas indústrias. Aí, no meu caso, era a indústria de energia. Cara, ela é inúmera, ela é vasta. Só que para você aplicar no core do negócio, tem uma complexidade muito grande. Então, você acaba usando inicialmente no back-office, que é algo mais simples, porque você não precisa mudar procedimentos, você não precisa mudar regulação, etc. Você vai evoluindo dentro da companhia, vai fazendo letramento para identificar oportunidades, identificar insights e ver onde isso vai trazer mais valor agregado para a companhia com um retorno. Né? Porque, no fim do dia, você falar de inteligência artificial, mas que não traga valor, não traga um bem-estar para os colaboradores, ou que traga um resultado para a companhia, ela não faz sentido. Boa. Outro dia eu estava conversando com o Rodrigo Gonçalves, nosso amigo da CIO da UISA, e ele deu um depoimento, assim, num papo aberto, ele falou, vamos para o cenário de API, né? Ele falou que demorava uma média de 4, 5 dias para fazer uma API complexa. E falou, hoje em dia estou demorando algumas horas, umas poucas horas eu consigo fazer devido à inteligência artificial. Então, e foi um case público, ele falou publicamente, sim, eu fiquei até assustado, porque eu não sabia desses números. Eu falei, porra, tem que dar uma estudada nesse negócio, né? Pessoal, eu queria agradecer esse papo, passou rápido. Eu falei, se deixar aqui, a gente continua batendo papo aqui até amanhã. Marcelão, do Ozolé, mais uma vez, bicho, honra, prazer estar com vocês aí. Obrigado, gente. Prazer é todo nosso. Todo mundo que esteve aqui. Obrigado. Obrigado.